Meu nome é Jalisson Rego, sou biólogo, doutor em ciências e trabalho com vetores de doenças parasitárias. Hoje estaremos conversando a respeito dos principais insetos que são vetores de patógenos de doenças parasitárias, principalmente em regiões tropicais e subtropicais. Estaremos relacionando não somente os vetores que são encontrados aqui no Brasil, mas também em outras partes do mundo, como por exemplo a África. Estes vetores, eles são os principais causadores de doenças consideradas negligenciadas nas regiões subtropicais e tropicais, onde o saneamento básico, as mudanças climáticas e as situações socioeconômicas são muito diferenciadas e há crises relacionadas todos a estes fatores que interferem no desenvolvimento da qualidade de vida humana e animal, mas também aumenta a proliferação e a continuidade dessas doenças. Apesar de colocarmos que os vetores são os causadores das doenças parasitárias, até mesmo por uma forma de expressão, o que acontece é que os agentes infecciosos, os patógenos, é que causam as doenças. Os vetores são apenas os transmissores destes patógenos que vão causar as enfermidades, tanto em seres humanos como em outros animais. As doenças parasitárias hoje, elas afetam centenas de milhões de pessoas anualmente por todas as partes do mundo, mas principalmente nas regiões tropicais e subtropicais, onde as temperaturas são mais elevadas, o clima é mais ameno e as umidades chegam a condições ideais para o desenvolvimento tanto dos vetores quanto também da manutenção do ciclo de vida dos parasitas. As causas diversas que podem ocorrer através do parasitismo depende muito de como há o comportamento dos vetores, principalmente dos insetos, que eles normalmente são hematófagos e dependem de substâncias, dependem do sangue dos seus hospedeiros para sobreviver. No reparto sanguíneo, eles acabam, de certa forma, transmitindo esses patógenos e fazendo a continuidade do ciclo de vida desses patógenos. A transmissão, muitas vezes, ela dá continuidade através dos fatores ambientais, que são constantemente modificados através dos efeitos de estufas, da questão das mudanças climáticas, do desmatamento, das mudanças ocasionais que fazem com que a retirada de cursos de rios, de lagos, de riachos e outros intempéries ambientais que podem estar interferindo até na sobrevivência de alguns vetores que poderiam estar em regiões onde estariam longe das zonas urbanas ou então mais distante dos locais onde seres humanos estão transitando. Outras condições são as ações comportamentais humanas, que muitas vezes dependem desses locais, quer sejam em locais de mata, ou então locais que têm cursos d'água, onde acabam encontrando esses vetores e, de certa forma, mantém o ciclo de desenvolvimento do parasita. As condições socioeconômicas também interferem no desenvolvimento dos vetores, como também dos parasitas, garantindo a sua sobrevivência, tanto na oferta de alimento quanto questão de abrigo, proteção para estes animais. Então, uma das condições básicas que ocorre hoje em dia é a questão do que vai sendo ofertado pelo meio ambiente e o que vai sendo condicionado pelos seres humanos à medida que estes vetores, à medida que estes parasitas conseguem se adaptar às condições que estão sendo apresentadas. Então, o ideal é que hoje possamos não somente compreender a biologia, mas também as relações ecológicas que esses vetores têm perante as condições climáticas, perante as condições ambientais que vão sendo apresentadas
ao longo do seu desenvolvimento, ao longo do que a gente vai conhecendo, para que possamos criar ações preventivas de controle e ações também de prevenção a longo prazo, para que estes parasitas possam ter uma erradicação ou um controle contínuo mais eficiente. Antes de falarmos dos principais insetos que estão relacionados às doenças parasitárias, vamos conceituar alguns termos que são fundamentais para entendermos as relações entre os parasitas e os seus hospedeiros. Uma delas é o que chamamos interação parasita-vetor-hospedeiro. Essa relação normalmente ela é complexa e específica, pois o parasita, para manter o seu ciclo de vida, depende de hospedeiros, quer sejam definitivos, quer sejam intermediários, que possam proporcionar condições adaptativas eficientes. Como assim? O parasita, para manter seu ciclo de desenvolvimento, seu ciclo de vida, ele passa por fases de desenvolvimento autogenético, fases de vida, onde essas condições de desenvolvimento dependem da condição de parasitismo que o hospedeiro apresenta. O hospedeiro intermediário normalmente são invertebrados. E estes invertebrados são relacionados às suas condições ambientais onde eles vivem. Então, o parasita tenta se adaptar àquelas condições em que o hospedeiro intermediário está apresentando. Então, normalmente, ele está numa fase larval ou de pupa. E então, só depois ele vai atingir a fase de desenvolvimento mais complexa, a fase adulta, quando atinge o hospedeiro definitivo. Essas adaptações evolutivas, elas garantem a transmissão contínua do parasita através dos vetores, pois as adaptabilidades que são apresentadas, elas estão correlacionadas diretamente ao que vem a ser nas relações ecológicas, que chamamos parasitismo, e que tem um certo nível de complexidade, onde tanto o parasita tenta driblar o sistema imunológico do hospedeiro intermediário, como também do definitivo, para garantir a sua sobrevivência e manter a reprodução. Então, dentro desse sistema, existem os chamados ciclos de vidas do parasita, que numa alternância, ele entra num estágio de desenvolvimento entre o vertebrado e o invertebrado, ou numa condição larval, uma condição adulta. E esse estágio de desenvolvimento, ele vai ser diferente para cada estágio, para cada hospedeiro, à medida que o estágio vai se desenvolvendo. Ou seja, na interação parasita-vetor-hospedeiro, o parasita ele se apresenta de formas diferentes à medida que ele vai garantindo a sua sobrevivência para cada hospedeiro, começando normalmente pelos vetores e atingindo os seus hospedeiros definitivos de acordo com suas necessidades. Nessa condição, existe a relação que vem sendo apresentada pela distribuição geográfica, pois o vetor ele é limitado pela sua presença às condições ambientais que são apresentadas, ou seja, o vetor ele só consegue se adaptar de acordo com as condições ambientais que são favoráveis também à sua reprodução. E isso fica relacionado diretamente à condição que também o parasita vai apresentar. Ou seja, o parasita só vai se desenvolver se o vetor também tiver condições ambientais suficientes para manter a sua sobrevivência e sua reprodução. Isso vai variar de acordo com as mudanças climáticas, de acordo com o desmatamento, a erosão ou enchentes. Todos esses são padrões que podem modificar o comportamento tanto do vetor e do parasita às condições ambientais que são apresentadas.
Para começarmos, vamos falar dos mosquitos do gênero Anopheles. Estes mosquitos, eles têm um comportamento normalmente diurno, mas também pode ser crepuscular, de acordo com as condições ambientais que são apresentadas, como temperatura e umidade. As fêmeas, elas são hematófagas, elas se alimentam de sangue, e são os indivíduos que transmitem os parasitas, pois os fluidos dos vertebrados a qual se alimentam que são necessários para o desenvolvimento dos seus ovos. O principal parasita que os mosquitos Anopheles, do gênero Anopheles, transmitem, que tem dentro dos seus organismos, são os protozoários do gênero Plasmodium. As principais espécies são o Plasmodium falciparum, o Vivax, o Ovale, sendo que o Vivax e o Ovale eles são encontrados principalmente em vertebrados não humanos, até mesmo em animais considerados domésticos, que vivem em periferias urbanas e que também podem, de certa forma, esse parasita pode acabar sendo transmitido para a espécie humana. E em condições mais favoráveis ao desenvolvimento, existem situações em que tanto seres humanos quanto animais podem estar sendo infectados por este parasita de acordo com os ciclos de vida. Uma vez pode ser o falciparum, outra vez pode ser o vivax, depende das condições ambientais que estão sendo apresentadas. Uma das principais estratégias de controle que hoje são utilizadas para diminuir a proliferação desses mosquitos são os mosquiteiros, tratados com inseticidas, ou então inseticidas que possam ser utilizados através de controles tanto de empresas especializadas, quanto também através de campanhas públicas, educativas e de erradicação do poder público. A principal doença que surge através da infecção deste parasita, que é transmitido pelos anófeles, seria a malária. Outro grupo de insetos que poderemos estar citando seriam os mosquitos do gênero Aedes. Esses mosquitos eles são muito bem adaptados a mudanças climáticas, às regiões tropicais, principalmente a espécie Aedes aegypti. Essa espécie ela é originária da África e hoje é encontrada em quase todas as regiões tropicais e subtropicais do planeta. Esta espécie, hoje, ela é considerável o principal vetor de inúmeras doenças tropicais, sendo que seus hábitos eles são diurnos, com pico entre o amanhecer e o entardecer, sendo que em certas regiões ele pode adaptar a sua frequência de alimentação e também sua frequência de reprodução. Esses insetos eles conseguem muito bem se adaptar às condições ambientais que são apresentadas, como por exemplo pequenos criadouros, locais onde tem pouca água, ou água parada, ou até mesmo suja, e também locais onde a oferta de alimento, como seus principais hospedeiros, não sejam tão frequentes. Eles podem percorrer até mesmo distâncias consideráveis para encontrar os seus hospedeiros para poderem se alimentar. As principais doenças tropicais que estão envolvidas para estes insetos, ou que eles fazem parte da manutenção dessas doenças, seriam as arboviroses. Isso inclui a dengue, a febre amarela, a chikungunya, a zika, e também as doenças parasitárias, as parasitoses, que no caso a filariose linfática e a difilariose. Tanto as doenças tropicais consideradas parasitárias ou arboviroses, elas mantêm seu ciclo de desenvolvimento principalmente através destes mosquitos que hoje
tem uma grande adaptação às condições que são apresentadas tanto em regiões urbanas quanto em regiões rurais. O controle hoje é principal que é feito através da eliminação dos criadores, ou seja, de ações públicas que possam estar eliminando as suas adaptações onde eles são encontrados, quer seja em vasos de plantas, em garrafas, em pneus, em tampinhas de garrafa, também como a utilização de larvicidas e inseticidas, que possam diminuir as condições de sua sobrevivência e de reprodução. O controle biológico, em algumas situações, vem sendo utilizado como peixes ciclídeos, mas essa condição ela é momentânea, passageira e não mantém uma eficiência na qualidade de desenvolvimento, já que esses peixes precisam estar muito bem adaptados às condições ambientais que são apresentadas e não se tornarem predadores de outras espécies no meio aquático onde eles foram colocados. Mosquitos do gênero Culex. Os mosquitos do gênero Culex são vetores primários em áreas urbanas, onde conseguem manter a continuidade de doenças parasitárias como a filariose linfática. Essa doença ela é causada por um verme chamado Wuchereria bancroft, e este verme consegue manter seu ciclo de vida através da adaptabilidade, através da condição adaptativa do mosquito. Uma vez o mosquito picando as pessoas que são infectadas por esta larva, ele pode adquirir a larva 3 infectante. A larva 3 ela passa a se manter dentro do vetor. E uma vez o mosquito picando outras pessoas, passam a transmitir esta larva, mantendo-se abaixo da pele do novo hospedeiro definitivo, que no caso vai ser a espécie humana ou até mesmo outros vertebrados não humanos. Os flebotomíneos. Os flebotomíneos, durante muito tempo, foram considerados como mosquitos. Hoje, os especialistas colocam que os flebotomíneos eles estão mais próximos das moscas do que dos insetos chamados de mosquitos. Entretanto, ainda há quem relacione como eles sendo mosquitos em vez de moscas. Então, suas denominações de acordo com as regiões onde eles são encontrados são mosquito palha, birigui ou tatoquira. São encontrados em várias regiões do Brasil e em outras partes, em outros países do mundo, nas regiões tropicais e subtropicais. Seu comportamento normalmente é crepuscular, mas há relatos de ser encontrado durante o dia. As fêmeas, elas são hematóficas, necessitam de sangue tanto para se alimentar como para a maturação dos seus ovos. E ela transmite um protozoário que causa uma doença ainda considerada muito grave em várias regiões do mundo, que seria o protozoário do gênero Leishmania, causando a então chamada leishmaniose ou calazar, como era relatado há alguns anos atrás. A leishmaniose ainda se mantém devido ainda às condições ambientais que favorecem a proliferação, a sobrevivência do vetor, as condições básicas de higiene e também de saneamento básico ainda são bastante precárias, e a manutenção ainda de alguns animais que estejam infectados, que possam ser reservatórios dos protozoários da leishmania, a qual estes vetores, que no caso é a flebotomina, ainda mantém seu reparto sanguíneo. O controle destes vetores hoje é utilizado pelo manejo ambiental, fazendo a limpeza do lixo, a retirada de matéria orgânica que poderiam fazer o desenvolvimento de suas larvas, também o uso de inseticidas, tanto nas residências, como também a proteção individual, utilizando
substâncias que poderiam servir de repelente para os flebotomínios, tanto em seres humanos quanto em animais domésticos. Os triatomíneos. Os triatomíneos são conhecidos como barbeiros ou chupões. Estes insetos, eles são hematófagos obrigatórios, se alimentam principalmente de sangue, apesar que existem outros gêneros que são muito parecidos com ele, mas que eles não são hematófagos. Eles podem ser fitófagos ou predadores de outros insetos semelhantes a ele. Alimentam-se principalmente à noite, onde eles conseguem os seus hospedeiros. E as principais espécies estão dentro dos gêneros mais conhecidos, que são o gênero Triatomas, onde temos a espécie Triatoma infestans, o Triatomas brasiliense e o Postrongylus, que aí entra várias outras espécies que podem estar correlacionadas às doenças tropicais a qual estaremos conversando neste momento. Essa doença tropical, a mais citada é a doença de Chagas, que foi relatada faz já algum tempo, onde o principal pesquisador Carlos Chagas teria descrito uma das formas mais evolutivas de como essa doença se manifesta, tendo um relato principalmente do principal causador desta doença, que é o Trypanosoma cruzi, um protozoário bastante eficiente e adaptativo ao seu hospedeiro, e ele só consegue manter seu ciclo de vida através da transmissão que é realizada pelos barbeiros. A transmissão ela ocorre quando o barbeiro pica tanto o ser humano quanto outros animais, e as suas fezes acabam caindo dentro da corrente sanguínea quando há abertura da pele através da picada do inseto. Ou seja, não é pela picada do inseto que o parasita é transmitido, e sim pelas fezes, a qual contém parasitas que podem cair na corrente sanguínea através da abertura que foi feita pela picada. Outras situações que podem fazer com que o parasita possa ser transmitido seria através de alimentos contaminados que possam conter tanto o parasita quanto o barbeiro, a qual estavam lá presentes, como em situações em que já foi encontrados o parasita devido ao barbeiro que estava presente, e este alimento ele foi processado, acabou sendo processado e processou junto com o inseto, fazendo com que o parasita permanecesse nesses locais, principalmente o açaí e a cana-de-açúcar, onde já foi relatado que conseguiu ser transmitido o parasita através da mecanização da cana-de-açúcar ou do açaí. Pode ser também através de congênito, ou seja, a mãe transmitir diretamente para o filho dentro do desenvolvimento, quando a criança ainda está se desenvolvendo dentro da mãe, ou através de transfusões sanguíneas, onde um sangue não muito bem tratado, muito bem testado, pode também ter parasitas que podem ser transmitidos de uma pessoa para outra. Mas a forma hoje mais comum de transmissão é realmente através da picada do barbeiro aos seus hospedeiros. Borrachudos. Outro grupo de insetos bastante conhecido devido às suas ações perante os seus hospedeiros, como no caso as suas picadas. São pequenos dípteros do gênero Simulio. As picadas, como eu disse, são dolorosas, devido principalmente a regiões onde eles conseguem manter seu reparto sanguíneo bem eficiente. Esse reparto sanguíneo ele é feito principalmente pelas fêmeas, que são hematófagas, para manter tanto a sua alimentação como maturação dos seus ovos. As larvas destes dípteros normalmente se desenvolvem em águas correntes e bem oxigenadas. As larvas desses insetos não toleram águas poluídas ou águas com baixa oxigenação. Então, normalmente, eles conseguem sobreviver em águas limpas e de boa oxigenação.
E o principal parasita que eles transmitem é um nematódio, Onchocerca volvulus, onde esse nematódio, esse eumínto, ele causa uma, uma doença parasitária bastante grave em certas situações, que é a chamada cegueira dos rios. Ou no meio científico, no meio médico, é chamada oncocercose. Esses vermes adultos, eles formam nódulos fibrosos subcutâneos, que é chamado oncocercomas, por isso vem o nome oncocercose. E esses nódulos fibrosos podem ocasionar situações bastante graves em várias partes do organismo, principalmente na região dos olhos. Mosca de sete sé. Essas moscas do gênero Glossina, elas são exclusivas da África, principalmente da região subsaariana. Não há registro desta mosca em outras partes tropicais do mundo, subtropicais, principalmente na região do Brasil. Não há relatos desta mosca. Ela está correlacionada à doença do sono, a trypanossomiase africana, onde essa doença é causada por um protozoário chamado Trypanosoma brucei. A denominação dessa doença é devido à falta de motivação, à falta de agitação das pessoas que são infectadas por esse tripanossoma, causando até uma espécie de sono ou uma espécie de cansaço devido à atividade deste parasita dentro do organismo humano. As moscas de sete sé, elas vivem principalmente em regiões que estão próximas da mata ou de uma oferta de clima bastante satisfatório para o desenvolvimento tanto dos seus ovos quanto também das suas larvas. Nós fizemos o levantamento das principais espécies de insetos que estão relacionadas às doenças parasitárias, principalmente aquelas doenças que aparecem nas regiões tropicais e subtropicais, tanto no Brasil quanto na África. Agora estaremos correlacionando as principais estratégias que podem diminuir as populações destes vetores, destes insetos que estão relacionados a estas doenças. A principal estratégia seria o controle vetorial, que visa, de certa forma, manter as populações, até mesmo diminuir drasticamente suas populações. Uma das estratégias apresentadas através do controle vetorial seria a ação química, que pode ser a utilização de inseticidas, larvicidas e repelentes em várias fases de desenvolvimento do vetor. Essas substâncias devem ser utilizadas de forma eficiente, mais equilibrada, e de uma forma em que não possa afetar nem seres humanos, nem animais domésticos, e muito menos causar desequilíbrio ambiental nas regiões onde vai sendo aplicado. Este recurso normalmente é o último a ser utilizado, pois as suas aplicações normalmente causam desequilíbrio tanto biológico quanto ambiental em certas regiões onde não conseguem manter essa substância de certa forma equilibrada. A outra ação poderia ser biológica, onde é utilizado predadores tanto naturais, como no caso bactérias, ou outros organismos biológicos. Só que nessas situações é necessário fazer um estudo ambiental prévio para a utilização tanto desses predadores quanto também de bactérias que possam estar combatendo os vetores. Porque se não for utilizado um estudo ambiental de forma eficiente, estes predadores passam a ocasionar tanto um desequilíbrio ambiental, atacando outras espécies ou predando outras espécies de animais, de outros organismos que possam estar presentes naquele ambiente,
ou até mesmo se no caso bactérias elas podem se tornar bastante agressivas, acabando ocasionando infecções em outros organismos, não somente nos vetores a qual queremos combater. E o controle ambiental seria a eliminação de criadouros, fazer com que o saneamento básico seja bastante eficiente e a retirada tanto de lixo quanto de matéria orgânica possa ser contínua. Das três ações que mantêm uma eficiência considerável efetiva, a última, que é a ambiental, os especialistas colocam que seria a mais eficiente e menos agressiva. A biológica e a química é necessário estudos prévios significativos para que possa ser utilizada como último recurso. Uma outra estratégia seria o diagnóstico e o tratamento. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado, eles mantêm também a diminuição da circulação dos parasitas, tanto nas pessoas como em animais domésticos, e faz com que os seus ciclos de vida sejam quebrados. Então, é necessário que ações públicas coletivas sejam eficientes e contínuas para que a prevenção possa ser para que a prevenção seja de forma eficiente para diminuir a manutenção do ciclo de vida dos parasitas. Uma outra situação seria a vigilância epidemiológica, que seria o monitoramento dos casos humanos que estão à frente ou em locais que estejam à presença dos vetores, dos insetos vetores. Então, a vigilância epidemiológica seria uma ação eficiente para que diminuísse as populações destes organismos e evitassem que eles começassem a manter seu ciclo de desenvolvimento, ou seja, a sua alimentação sendo mais frequente tanto em seres humanos quanto em animais, que sua alimentação poderia ser contínua, mas em animais silvestres, animais fora dos domicílios ou fora das regiões urbanas e rurais. Uma outra situação deveria ser a educação e a participação comunitária. Em vários estudos que já foram utilizados esses tipos de estratégia quanto à conscientização sobre medidas preventivas para o controle e a erradicação de vetores, como também o desenvolvimento das comunidades nas ações de controles mais contínuos, como a diminuição de indivíduos, a questão de localizar focos onde possam estar desenvolvendo as larvas, observou uma eficiência bastante significativa nas espécies, nos grupos de insetos que nós citamos, à frente dos controles tanto químico, quanto biológico, quanto ambiental. Em determinadas situações, quando as ações humanas estiveram presentes e foram contínuas, onde houve um esclarecimento quanto às suas atividades, tanto os controles artificiais quanto biológicos, quanto as ações mecânicas foram mais eficientes. Então, o chamado manejo ambiental, onde as ações humanas elas conseguem ser, de uma certa forma, mais esclarecedoras, elas, em muitas situações, elas são mais eficientes. Como nós podemos fazer uma correlação neste gráfico? Onde temos de azul o controle químico, de vermelho o controle biológico e de preto o manejo ambiental que está relacionado às ações humanas ou de educação ambiental. Então, observamos que em todas as situações, nos grupos dos mosquitos, dos flebotomíneos, dos triatomíneos, dos borrachudos, ditos moscas pretas, das pulgas e das moscas de 7C, observamos que as ações humanas elas foram mais eficientes do que as outras estratégias de controle, mostrando que realmente uma educação ambiental e ações de conscientização prévias mantêm
um controle mais eficiente destes vetores do que outras estratégias que poderiam ser utilizadas. Então, podemos concluir que os insetos vetores eles são elementos centrais nas condições epidemiológicas de diversas doenças parasitárias que afetam milhões de pessoas ao redor do mundo. Cada grupo de vetor ele tem suas características biológicas e ecológicas próprias, que são únicas, e determinam a dinâmica da transmissão, mantém o ciclo de vida do parasita. Então, esperamos que com o desenvolvimento de novas tecnologias que possam fazer um controle vetorial, como modificação genética dos mosquitos, armadilhas inteligentes, possam garantir a diminuição das populações destes insetos, diminuindo a frequência dos parasitas e, ao mesmo tempo, fazendo com que os casos de doenças tropicais sejam menores. Também abordagens integradas e sustentáveis que combinam com múltiplas estratégias adaptativas às condições locais, que sejam interferidas pelas mudanças climáticas, que sejam interferidas pelo acúmulo de lixo, ou até mesmo pelas mudanças comportamentais da população, elas possam, de certa forma, dar um esclarecimento maior quanto à questão tanto da limpeza pública, quanto à questão do saneamento básico, quanto à questão das melhorias das condições socioambientais, fazendo com que estes vetores sejam menos frequentes nas regiões, tanto urbanas quanto rurais. E nós observamos, se essas ações não forem sendo utilizadas de maneira contínua, estudos que são correlacionados a doenças tropicais, a doenças transmitidas por vetores, elas continuam aumentando drasticamente ao longo da adaptabilidade que tanto o vetor quanto o parasita mantêm às condições ambientais. Observa-se que ao longo de milhões de pessoas que vão aparecendo em determinadas regiões do planeta, as condições ambientais elas se modificam e o parasita vai se adaptando, tanto como também o seu vetor, e as doenças acabam tendo uma frequência bem significativa em relação a outras regiões. Observa-se que no gráfico, um estudo feito sobre o impacto global das principais doenças transmitidas por vetores, uma das que aumentou consideravelmente ao longo do aumento das populações foi a malária, seguindo pela dengue, seguindo pela filariose, etc. Então, é necessário que, à medida que o aumento da população ocorre em determinadas regiões, também é necessário que observemos como está mantido tanto a frequência dos parasitas, dos vetores e o diagnóstico dessas doenças, se elas estão cada vez mais frequentes, para que possamos ter um diagnóstico também mais eficiente de estratégias que podem ser utilizadas para diminuir a quantidade de vetores naquela região. Agradecemos a oportunidade de estarmos conversando com vocês a respeito de insetos vetores de doenças parasitárias. Nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento e agradecemos também à comissão organizadora do 4º Congresso Nacional de Entomologia, assim como também do Bio10 Digital Curso, pela oportunidade tanto dessa palestra quanto também de podermos estar aqui trocando os nossos conhecimentos, as nossas informações. Até a próxima e muito, muito obrigado.